Bora? Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também, que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente e hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, que é o Rodrigo Castro. Ele é psicólogo clínico e terapeuta infantil, mas também é hipnoterapeuta e teólogo, e vem compartilhar um dos segredos do seu sucesso como terapeuta. Rodrigo Castro irá falar sobre intervenções terapêuticas a clientes ou pacientes, né, resistentes ou monossilábicos. Opa, quase que falhou. Mas o tema de hoje é quebrando o gelo e a habilidade de dar start ao processo terapêutico. Mas antes de passar para o nosso convidado, só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam praticadamente e compartilhem. Rodrigo Castro, agora passo a palavra para você. Olá, é um prazer estar com vocês. Essa oportunidade para mim é muito rica, porque quanto mais nós vamos conhecendo as pessoas, compartilhando o conhecimento, vamos recebendo também, vamos crescendo junto, né? Então, eu, assim, tô muito maravilhado de saber desse grupo. Eu soube um tempo atrás, pela uma amiga minha chamada Luciana, foi quando surgiu a oportunidade de eu entrar em contato com vocês, e aí vocês entraram em contato comigo e estamos aqui hoje. E, assim, como é que eu poderia falar para vocês o que eu vou falar para vocês é sobre uma ferramenta que, em algum momento, algo me incomodava no processo terapêutico, quer seja na hipnoterapia, quer seja na psicoterapia, que era quando eu me deparava com clientes ou pacientes, como queiram chamar, que eram monossilábicos, aquele que quando a gente fala, ele responde sim, ou então balança com a cabeça só. Alguns que estão ali totalmente resistentes, que talvez nem queriam estar ali, está porque a mãe disse que era para ir, o marido falou que era para estar lá, a esposa disse que era para estar. Então, vem uma resistência a mais do que normalmente já se vê. E, normalmente, quando nós vamos para um processo de hipnoterapia, de psicoterapia, vamos com vontade, queremos, mas sempre há algumas resistências do próprio subconsciente, do inconsciente, da pessoa mesmo. Quando é no processo de hipnoterapia, eu considero que é mais fácil de romper com a barreira crítica, com essa barreirazinha que pode surgir quando nós colocamos a pessoa em hipnose, a pessoa aceita, mas quando a pessoa não quer, aí o processo é complicado, porque nós sabemos que não é mágica, como as pessoas acreditam ser, que a gente vai lá e vai hipnotizar a pessoa e vai acontecer algo fora do comum. E nós sabemos que não é isso, né? Usar a imaginação, é se permitir, é fazer parte do processo. E quando se trata da psicoterapia, aí também é complicado, porque a pessoa vem, você precisa ouvir, você precisa fazer intervenções com perguntas, mas vai fazer pergunta com aquele que não falou nada. Disse só um sim, um não, balançou a cabeça, sorriu, é muito difícil. Então, pensando nisso, eu comecei a montar algumas perguntas, e eu fui criando uma listazinha de perguntas, e me veio a ideia na cabeça de criar semelhante um baralho de cartas com imagens e perguntas, que, posteriormente, eu dei o nome de Quebrando o Gelo Profundamente. Eu tenho um canal chamado Profundamente no Instagram, então eu criei o nome Quebrando o Gelo Profundamente. E eu conversei com um designer, um amigo meu, e ele fez de forma profissional. Eu vou colocar daqui a pouco para vocês aqui na tela, para vocês conhecerem como é que é o formato das cartas, perguntas. É bem simples, mas assim, é muito profundo. Sabe aquilo que é simples, mas profundo? Eu considero, se nós utilizarmos a nossa criatividade, nós podemos ir em lugares que nós nem imaginamos no processo
com um adolescente de 17 anos. Pronto, tem o baralhozinho Quebrando Gelo, ele tem 52 perguntas. Eu não vou citar para vocês aqui as perguntas agora, daqui a pouco a gente vai mostrar na tela. Mas para vocês terem uma ideia, em um atendimento, o que eu pude ter dessa adolescente que não queria falar nada, que não queria se expressar. Olha só, a adolescente falando para mim, após eu colher as informações, eu resumi tudo aqui que eu vou trazer para vocês. Ó. Gosto de sair de casa, mas não gosto de ambientes fechados. Cada frasezinha dessa que eu vou falando aqui é uma resposta de uma pergunta que foi feita, que cabe várias outras respostas para uma simples pergunta que eu fiz. Tipo assim, o que é que você mais gosta? No momento desse que a pessoa fala algo, já cabe outra pergunta em cima do que ela falou. E a gente vai ver no decorrer aqui que tem perguntas aparentemente tão bobas. Qual a cor que você gosta? Uma série preferida? Então, durante o processo, eu coloquei perguntas aparentemente bem bobas e perguntas mais profundas, perguntas que talvez mobilizam mais. Porque eu fiz intercalações desses tipos de perguntas mais simples e perguntas mais profundas, mais complexas, para que a pessoa fosse se sentindo à vontade. Então, eu inicio com perguntas bem tranquilas. A pessoa disse, ó, minha cor predileta é azul, pois eu me sinto tranquilo com azul, eu não tenho nenhum filme de preferência. Aí ela vai me dando informação de quê? Da cor que ela prefere, da cor que ela gosta. Se você, num processo de hipnoterapia, gosta de levar a pessoa para um lugar seguro, utilizando a cor dela, fazendo uma limpeza ou algo parecido, já vem a informação ali naquelas perguntas, né? Gosto de... Aí disse o nome da série, que é uma série de guerra. Eu não tenho nenhum sonho, porque tem uma pergunta que é, qual o seu sonho? Aí a pessoa disse que não tem sonho. Aí, naquele momento que ela diz que não tem sonho, ela mostra também as expressões faciais e vem também o quê? Como é isso, não ter sonho? Sempre foi assim? Já cabe outro tipo de pergunta, né? Aí, olha só o que essa menina disse também. Eu admiro muito a minha mãe, eu gosto de jornalismo, é uma profissão que eu gostaria de seguir, gosto de MPB. Aqui são as perguntas iniciais bem simples, né? Agora, de que é que você tem medo? Eu tenho medo de ficar sozinha. Olha só essa resposta. Eu tenho medo de ficar sozinha. A mãe dessa adolescente, ela faz hemodiálise e tem um processo de adoecimento muito grande, vive com internações. Então, quando ela diz assim, eu tenho medo de ficar só, ela tem medo de quê? De perder a mãe dela. Porque ela tem uma relação, no caso aqui, desse caso, ela tem uma relação difícil com o pai, muito conturbada, não há diálogo. Então, aquilo que aquela adolescente não trazia para mim, era só sim, não, balançava a cabeça, era aquele cantinho de boca, ela está começando a trazer aquilo que está lá dentro dela, os seus medos, os seus anseios, as suas vontades, o seu gostinho. Ela diz, tem medo de ficar só, né? Eu sou boa na comunicação, meu ponto frágil é o meu ego. Olha só o que uma pessoa que só diz sim ou não, ela começou a falar. Se alguém discordar de mim, eu discuto logo. Não, aí comentou também que eu não sou a melhor pessoa no dia a dia para conversar. As pessoas dizem que eu sou muito comunicativa, mas eu não acho assim. E por aí por diante. Eu trouxe aqui só esse início para vocês entenderem que perguntas simples, ela pode mobilizar uma resposta que vai dentro daquilo que a gente precisa como ferramenta para trabalhar de questionamento de volta para a pessoa, que muitas vezes a pessoa não tem condições de trazer por questões emocionais, bloqueios, essas coisas mais. Eu vou compartilhar para vocês aqui uma tela que tem as imagens das cartinhas para você compreender como é que ela vem. E daí eu vou continuar falando aqui. Deixa eu me encontrar elas. Isso, está aqui. Vamos lá. E na medida que eu for falando, se tiver algum questionamento, alguma colocação, alguma pergunta, por favor, pode... Não precisa esperar o fim para fazer, e vai aqui durante o processo falando, tá certo? Tá dando para ver aí, né? Compartilhando direitinho? Tá ok? Olha só. Essas primeiras cartas, aí vocês estão vendo aí 8 cartinhas, né? O que mais gosta de fazer, o que mais detesta fazer, uma cor predileta, um filme, uma série, um desenho animado, um sonho, uma pessoa. A pessoa, como é que nós podemos utilizar essa ferramenta? No caso, eu estou falando aqui do Quebrando Gelo, dessa ferramenta que eu construí. Mas você pode criar perguntas que você considera pertinentes e importantes, qualquer que seja. Você pode criar.
num PowerPoint. Pronto, por exemplo, para vocês aqui, eu estou com ela aqui física, as cartinhas aqui, certo? No caso, elas estão aqui, ó, emplastificadas direitinho. Eu posso colocar isso aqui numa mesa e dizer assim, escolha uma carta. Aí a pessoa vai lá e escolhe aleatoriamente, ou escolhe um número, ou então a gente pode ir na sequência normal. Durante um atendimento, o meu atendimento tem duração de 50 minutos. É assim que eu faço, uma vez por semana, normalmente, 50 minutos. Então, eu posso utilizar uma carta só no atendimento, dependendo do que a pessoa me trouxer e as perguntas que eu vou fazer a partir de então. Ou eu posso utilizar 10, eu posso utilizar 5, ou talvez utilizar todas. Vai depender do que a pessoa trouxer, das resistências. Mas quando a pessoa pergunta assim, o que você mais gosta de fazer? A pessoa, eu gosto de dormir. Como assim? Você poderia falar um pouco mais sobre a sua rotina? Você gosta tanto de dormir assim? Então, aquela pessoa, eu estou trazendo desde o início aqui que é uma pessoa resistente, lembrando, uma pessoa resistente, uma pessoa que não se comunica de uma forma que, para o processo terapêutico, é legal. Então, quando a pessoa me traz uma resposta, mesmo que seja com uma palavra, uma frase pequena, eu vou ter condições de trazer uma nova pergunta em cima ali, e eu vou começar a construir alguma base que vai me dar alicerce para que eu possa utilizar, no caso da hipnoterapia, utilizar de alguma técnica, de alguma intervenção. Como o nome, no caso da hipnoterapia, como o nome já diz, que nós já sabemos, né? É hipnose mais terapia. Nós não temos como... o cliente chegou, disse o seu nome, a sua idade, citou ali rapidamente a demanda e não gosta de se comunicar muito, de falar muito, e a gente já ir para fazer hipnose, com que subsídio de informação da pessoa nós vamos poder utilizar da hipnoterapia, de fazer algo a mais, utilizar uma técnica para com a pessoa. Então, essas perguntas foram pensando nisso. Aí, deixe-me clicar aqui para ver se a gente... Rodrigo, o Durante ele queria fazer uma pergunta. Ótimo. Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos falando aqui de um cliente, tá? Ou de um paciente de difícil diálogo, né? Ele fala muito pouco. Você tem um baralho completo, praticamente, então. Isso. Então, você pode, como se fosse... vamos brincar assim, né? Vamos brincar como se fosse uma cartomante. E você vai jogando essas... É até um quebra-gelo muito legal, né? Que você faz ele tirar uma carta e responder. Isso. Isso é uma das formas de utilizar. Uma das formas de utilizar é dessa forma dinâmica mesmo. Eu posso colocar tudo em cima da mesa, eu posso colocar de costa para a pessoa a cartinha assim, ou de frente mesmo, tem que escolher uma. E daí a gente vai... Normalmente, um adolescente ou uma criança, eles gostam da curiosidade, né? Isso. Então, quando a gente espalha tudo no chão, ou numa mesa, ou no colo da pessoa ali, ou até mesmo abrir como um leque, um baralho, e a pessoa vai escolhendo, vai tirando, e a gente vai interagindo. Assim, a experiência que eu tenho tido é muito positiva, porque eu me deparo com pessoas, em alguns momentos, eu estou falando de pessoas resistentes, pessoas que têm dificuldade de se expressar por qualquer que seja o motivo. E ela vê uma cartinha que tem ali uma imagem, e está fazendo uma pergunta, qual a cor preferida? Qual o teu esporte preferido? Ela vai começando a sentir à vontade com a pergunta, e aqui e acolá vai vindo uma pergunta que vai mexer mais com suas emoções, que talvez ela não queria mexer, como eu costumo de falar sobre os porões da alma, né? É um porãozinho ali que está as coisas guardadas numa despensa das emoções que ela não quer mexer, ela quer deixar lá. Aí vem uma perguntazinha, o que você... A pergunta 13 aí, o que você não gosta de lembrar? Você tem algum ponto forte, algum ponto frágil? Né? O que você mais admira numa pessoa? Aí tem uma cartinha em cima, a 12, sobre medo. Você tem algum medo? Né? Então, nessa interação, quer seja escolhendo a carta, quer seja indo na sequência mesmo, olha, literalmente é o que o nome da ferramenta diz, quebrando o gelo. Isso você faz na anamnese do cliente. Isso ele pode funcionar no primeiro atendimento ou durante qualquer outro momento. A gente pode ter difícil na anamnese, você continua com as cartas. Isso, porque eu posso realizar uma anamnese e em algum outro momento que eu percebo, normalmente, assim,
eu nem sempre utilizo as cartinhas. Isso aqui eu utilizo quando eu percebo uma resistência do cliente, do paciente, para poder interagir. Eu posso utilizar no primeiro encontro, no 10º encontro, no 5º, vai depender do momento do que o cliente está me trazendo. Às vezes a gente pode estar num processo num 5º encontro, e por algum motivo a pessoa achou que ela já falou tudo da vida dela, que ela não tem nada para trazer. Aí vem um momento olha, eu tenho aqui uma ferramenta bem interessante, você gostaria de conhecer? Então a gente vai utilizando durante o processo, ou no primeiro encontro, pode servir como anamnese. Ou a pessoa pode até transformar a sua anamnese numa ferramenta dessa. Não necessariamente esta que eu estou apresentando aqui hoje, mas criado por vocês da sua maneira, do seu jeitinho. A anamnese minha vai ser mais dinâmica, vai ser mais criativa. Vou fazer uma cartinha, vou fazer uma imagem aqui no computador e vou lançando. É uma maneira... Olha, a criatividade nossa, ela é tão importante no processo terapêutico, hipnoterapêutico, é muito importante. Eu estou atendendo atualmente um jovem que ele é amante da hipnoterapia, ele estuda muito, ele conhece muito, ele escreve artigos sobre, só que ele tem algumas resistências para o processo acontecer com ele. Então, ele chegou para mim cheio de pressupostos, cheio de ideias de como é e como não é, mas nunca tinha passado por um processo de hipnose, embora que falava sobre, e a teoria era muito legal. Então, quando eu coloquei ele no momento de hipnose, no transe hipnótico, e eu levei para o lugar... Normalmente eu levo para o lugar seguro, inicialmente, para depois fazer alguma intervenção, alguma metáfora ou alguma outra técnica. Aquele jovem, ele foi para um... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu disse para ele assim, olha, quando eu vou contar de 1 até 3, quando chegar no 3, você vai perceber que diante de você poderá ter uma porta. Aí eu, 1, 2, 3, bati palmas, 3. Você consegue enxergar uma porta que está diante de você? Aí consigo. Então, eu vou fazer uma outra contagem de 5 até 1. Cada número que eu contar na contagem regressiva, você vai dar um passo mais próximo dessa sala. Quando você chegar no número 1, você vai tocar na maçaneta. E quanto mais estiver próximo do número 1, as expectativas vão aumentar. E aquilo que você está querendo resolver vai estar diante de você após abrir a porta. Então, eu fiz todo esse processo. Quando ele abriu a porta, ele se deparou num quarto escuro, fechado, e que não tinha nada ali. E ele ficou tão resistente no momento que qualquer pergunta que eu fazia, ele dizia, com um sorriso de canto de boca, que não tinha nada ali no quarto. Ou seja, eu comecei a perceber que poderia, devido à resistência, estar surgindo um certo boicote dele mesmo, de não se permitir o processo que estava acontecendo. Aí vem a criatividade. De uma técnica que eu pensei que iria ser muito legal para ele, eu fui para outra. Eu disse, interessante, você está num quarto fechado, está escuro. Perceba, coloque a sua mão um pouco para frente, que tem um controle aí. Consegue perceber? Consigo. Após aperta um dos botões que estão aí. Aí ele apertou. Consegue imaginar agora que tem uma tela na sua frente, com uma tela de cinema, que está se abrindo? Aí eu já fui para uma outra técnica. Já mostrei para ele que ali tinha uma tela de cinema e começou a passar algumas cenas da vida dele e fluiu dessa maneira. Ou seja, na minha cabeça, eu acreditava que com ele iria dar certo a técnica dele entrar num quarto e quando ele se deparasse naquele quarto ia surgir algo que ele precisava trabalhar. Não surgiu nada, tudo breu, tudo escuro. Aí veio a criatividade do profissional. Utilizei uma outra. Em outros momentos, a gente utiliza algo que o próprio cliente trouxe. A gente faz sobre medida, né, um atendimento. Então, essas cartinhas aqui, voltando para elas, ela vai nos dar subsídio para isso, porque vai ter resposta. Pronto, essa adolescente que eu falei aqui de 17 anos, ela disse em um certo momento que ela se via como um copo cheio. Tipo assim, como é que você se vê? Ela disse, eu me vejo como um copo cheio, a ponto de transbordar. Ela estava com as suas emoções tão à flor da pele, estava tão estressada, que ela se via como um copo cheio a ponto de transbordar. Olha a informação que ela me trouxe. Como eu posso utilizar isso no processo de hipnoterapia? Né?
ela se vê como um copo cheio a ponto de transbordar. A gente poderia, então, no processo da hipnoterapia, fazer com que esse copo fosse esvaziado. Ou então procurar compreender o que é que está enchendo tanto esse copo. Ou seja, a nossa mente, quando ela está aberta no processo, ela faz com que aquilo que o cliente vai trazendo, o paciente vai trazendo, a nossa mente já vai ali fervilhando com tantas informações que a gente pega aquela informação e já transforma em uma técnica que a gente já viu ou talvez surgiu ali no momento, né? Surgiu naquele exato momento. Na minha salinha, lá no consultório, tem aquelas bolinhas de emoji, que tem sorrindo, tem com óculos, uns emojizinhos. Em um dos supermercados aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, tem aqueles que te coloca a moedinha de R$1, ou então R$2 de notazinha, e a gente gira e sai uma bolinha. Teve um tempo que tinha umas bolas até grandes, quase 5 centímetros assim de diâmetro, e era cheio de emojis. Então eu fui lá, investi, tirei vários rostinhos daquele, e lá, pensando no consultório, eu olhei no supermercado, já pensei, a mente já criou algo. Cara, isso aqui pode ser uma ferramenta para o consultório. Aí o que foi que eu fiz? Às vezes eu coloco dentro de uma caixinha, coloco os emojis lá, uma pessoa difícil, resistente, ou talvez um adolescente ali na pré-adolescência, que quer algo mais criativo, tira um emojizinho, vê um emoji lá chorando. Ele poderia falar sobre algo que ele não gosta de lembrar, ou então alguma emoção triste, alguma cena triste, ou algum momento da vida dele, entende? Então, eu trouxe aqui o Quebrando Gelo, mas para mostrar para nós que uma mente criativa, ela vai buscar informações da natureza, num supermercado quando vai, no que o cliente trouxe para você. A gente tem que estar com a nossa mente sempre ligada, sintonizada naquilo que nós podemos trazer, não só no sentido de ser uma inovação por inovação, mas algo criativo, lúdico, que faz com que a pessoa que está na sua frente, cara, que coisa legal, que bom estar aqui participando e passando desse processo, é fazer com que o cliente ele se sinta participante, sinta-se empolgado, ele possa sentir algo diferente, talvez, de um outro lugar que ele foi, que ele possa considerar tradicional, é sempre do mesmo jeito. Então, ele traz o feijão com arroz de uma forma, uma roupagem nova. Né? Essas perguntas aqui, por exemplo, não é nada novo para a gente. É algo até aparentemente bobo, né? Mas que no processo não é. Né? Para vocês terem uma ideia, tem uma cartazinha aqui, deixa eu ver se eu volto aqui. Essa quarta carta. Olha só, essa carta número 4, ela é para a pessoa falar sobre um filme, né? Diga um filme aí que você gosta. Isso é uma forma de utilizar. Mas imagine só, a pessoa está com isso aqui nas mãos e ela vai escolher uma carta. Ela escolheu essa carta número 4. Nesse processo da carta número 4, utilizando a criatividade, eu posso fazer o seguinte. Olha, fulano e tal, você tirou uma carta aqui, que legal, uma carta de um filme. Você sabia que a sua vida é um filme que está sendo construído ainda? Será que você é o diretor, o protagonista desse filme? Como é que tem sido as cenas do filme da sua vida? A criatividade no momento, de uma carta, de uma simples desenho de um filme. Olha, você já parou para pensar que o branco que tem aqui, ele transmite paz? Você já sentiu paz em algum momento? Você sabe o que é paz? Esse azul, ele transmite tranquilidade, esse vermelho mais ação, o preto talvez mais autoridade. Então, ele pode ir falando, utilizando a cor, utilizando... esse claquete que tem aí, cada vez que a cena em um filme, ele precisa ser reeditado, ele precisa ser revisto, ser feito de novo, a pessoa clica lá, cena número 1, cena número 2... Na nossa vida, a gente pode dar ressignificado, a gente pode visitar aquela cena e dar um novo sentido. Então, nós devemos estar em nossas mãos com esse claquetezinho. Então, de uma carta, aparentemente muito boba, mas se eu tenho uma mente criativa, eu posso me utilizar dessa carta para fazer assim, um aprofundamento muito legal. Eu posso colocar essa pessoa no momento de hipnose e fazer ela visitar cenas da vida dela para que ela possa ser o protagonista, ela possa ser o diretor. Talvez se ela se vê como vilã, ela possa trabalhar o perdão, enfim. Então, gente, essas cartinhas aqui, elas não são bobas. Muitas vezes o que é bobo é a nossa maneira de
às vezes, fechada de pensar. Então, mente aberta. A mente aberta, ela vai favorecer no processo terapêutico. Aí vem mais cartinhas aí, ó. Qual a sua melhor e pior disciplina? É matemática, é português. Você teve... A gente pode se aprofundar, saber se a pessoa teve alguma dificuldade com o professor ou não, ou simplesmente ir para outra carta. Lembrando que algumas cartas aqui servem simplesmente para poder quebrar o gelo mesmo, para ir para outras mais profundas. Mas uma carta dessa aqui, ela pode servir para a pessoa dizer, eu não gosto muito de matemática não, porque teve um professor que ele me envergonhou na frente das pessoas. Gente, uma coisa que para mim pode ser tão bobo, para aquela pessoa que está diante de mim possa ser um baú que vai ser aberto diante de nós e te diga assim, cara, uma carta de qual é a melhor disciplina, ou então qual a melhor comida, a pessoa pode trazer para mim algo assim, tão profundo da vida dela, né? Qual o seu melhor dia, o seu pior dia, quem é sua mãe? Quem é seu pai? Essa pergunta 23, normalmente as pessoas emperram nela. Quem é você? As pessoas olham para cima, olham para baixo. Vamos falar um pouquinho sobre você? Aonde você gostaria de estar agora? Eu gostaria de estar em casa dormindo. Eu gostaria de estar... eu gostaria de estar exatamente aqui. A gente vai compreendendo a vontade das pessoas, né? A cartinha 25, você tem tido insônia? Eu não estou dormindo muito bem, não. Tem alguma religião? Qual? Tem gente que acha importante saber. Eu, no meu processo, acho interessante saber as crenças que a pessoa tem, porque, afinal, fala dela. Eu não vou trabalhar as crenças da pessoa no sentido de religião, mas é importante saber no que ela acredita, até mesmo em alguma intervenção que eu for trazendo, para compreender aquilo que ela acredita, porque isso vai interferir no processo de terapia, né? O que você mais precisa? Percebe que as perguntas estão ficando mais aprofundadas ao que você mais precisa. Você escuta, você vê alguma coisa que ninguém vê, né? Você se sente culpado por alguma coisa, você tem segredo, você me contaria se tivesse segredo? Eu não sei se eu contaria, não. A gente vai vendo o nível de maturidade da pessoa e de profundidade. Nesse exato momento, você está chateado ou irritado? Teve um menino que disse para mim, eu estou extremamente irritado. Mas como assim você está irritado? Desculpa, porque eu queria estar em casa jogando videogame. E eu estou aqui fazendo não sei o quê. Você não sabe por que você está aqui? Não, não sei. Minha mãe disse que eu tinha que estar aqui e eu estou aqui. Entende? Aí você pega um menino desse, uma moça dessa, trazendo um negócio desse. Se você for trabalhar com hipnose, com alguém trazendo uma queixa dessa, meu Deus, se eu não sei de uma queixa dessa, eu estou muito aprumado no processo. Né? No meu linguajar aqui bem nordestino, estou aprumado. Porque como é que eu vou fazer algo com alguém que não quer? Com alguém que não sabe o porquê está ali? E ela não me diz nada, simplesmente diz o nome, a idade e pronto, eu estou aqui e não fala nem sim, nem não direito, simplesmente Meu Deus! Foi por isso que eu criei essa ferramenta, porque ao longo do tempo, dos momentos de atendimento, aqui e acolá vem umas pessoazinhas, normalmente adolescente ou criança, mas vem adultos também, mas adolescente, na pré-adolescência, surge muito, que aparece no processo e parece que o gato comeu a língua, não quer falar nada, porque está ali por obrigação. Aí a gente se depara com algo, ele se depara com algo mais criativo, mais lúdico, aí começa a entrar, o rapó vai sendo feito, o vínculo, dependendo da sua linha aí, é o vínculo, rapó, transferência, dependendo de como você acredita, qualquer um desses três vai dar na mesma coisa, né? Então, o rapó é feito. A aliança terapêutica vai sendo construída a ponto da pessoa começar a sorrir, a chorar, a falar aquilo que talvez não queria falar. E o gelo, literalmente, ele é quebrado, né? Qual o seu melhor sentimento? Né? Aí no meio surgem outras perguntas aí, aparentemente bobas, né? Você gosta mais de quê? De inverno, de verão, de frio, de calor? Essas informações aparentemente são bobas, mas nós podemos utilizar em uma metáfora, nós podemos utilizar em alguma ferramenta, em alguma técnica na hipnose, de frio ou de calor, que a pessoa está me trazendo, de uma cor, como eu já disse no início, né? Você gostaria de construir sua própria família? O que você gostaria, o que você precisa? Olha essa pergunta aqui, gente, a 40. O que você precisa
ou poderia melhorar? A pessoa parar para pensar, o que é que eu preciso? Ah, eu preciso de dinheiro, eu preciso de sorrir mais, eu preciso de um videogame, não sei. E o que você poderia melhorar? O que você poderia se implicar? Se a pessoa traz algo relacionado à emoção dela, você poderia trazer assim, o que você poderia implicar naquilo que você poderia mudar o seu cenário para acontecer isso que você tanto quer, que você precisa, que você almeja? Já surge outra pergunta, né? Já surge um outro questionamento. O que dizem de você, você concorda? Pronto, essa pessoa aqui de 17 anos, ela disse assim, olha, as pessoas me veem uma pessoa comunicativa, que fala bem. Aí eu perguntei assim, ó, o que dizem de você? Aí ela disse, você concorda com isso? Ah, não concordo não, eu me acho tímida, eu me acho uma pessoa feia, eu me acho uma pessoa chata. Aí a pessoa começa a mostrar como está a autoestima dela lá embaixo. Ela vai começando a demonstrar o nível de crença para com ela mesma. Tá entendendo? Então, perguntas misturadas aqui, que surgem outras perguntas. Você tem amigos? Aí a pessoa diz que tem amigos ou não. Aí você vai entender se ela vive em grupo, como a pergunta 43, qual foi a última vez que você saiu em grupo? Para você entender e compreender se ela é uma pessoa que se sociabiliza ou não. Se ela é uma pessoa que está se isolando, né? É muito importante. Qual é o lugar que você não gosta de ir? Existe algum canto que você não gosta de ir? Existe algum lugar que você... Aliás, a 45, já pensou em tirar a sua própria vida? Essa pergunta está lá para frente aqui, ó. Por quê? É uma pergunta já mais delicada. Você já pensou em tirar a sua própria vida? Aí a pessoa vai descrever, não, ok, você pode passar adiante ou você pode investigar mais, se quiser. E se a pessoa disser assim, você gostaria de... você poderia falar um pouco mais sobre isso? Se for importante investigar, a pessoa poderia investigar aqui. Se fosse para mudar algo em você, o que você mudaria? Aqui pode vir algo a nível de corpo, aqui pode vir algo a nível de sentimento, aqui pode vir algo a nível de comportamento, né? Quem ou o que você levaria para a ilha deserta? Essa pessoa que eu trouxe aqui, 17 anos, ela disse que eu não levaria ninguém. Eu quero lá estar numa ilha deserta, porque ela disse que não queria ir para uma ilha deserta. Lembra que o maior medo dessa pessoa que eu trouxe era de estar só? Ela vai fazer o que na ilha deserta se ela tem medo de estar só? A ilha é deserta, gente. Entende? Então, ela não queria estar na ilha deserta porque ela não queria estar só. Ela poderia levar a mãe dela, que ela gosta muito da mãe dela. Mas se a mãe dela vive em processo de adoecimento, lá não vai ter hospital para ela poder levar a mãe dela. A mente dessa pessoa aqui de 17 anos, dessa adolescente, criou tudo isso. Ou seja, ela está dizendo para mim assim que ela está apavorada, a mãe dela vai morrer ou pode morrer a qualquer momento. Ela não sabe o que vai ser da vida dela. Uma menina, 17 anos, uma moça, que para mim só dizia sim ou não, está abrindo o coração e falando coisas tão profundas na vida dela, com essas perguntinhas aqui. Entende? Como é legal. 48, aí vem aqui essas frases clássicas, né? Completa as frases. Eu entrego, aí a pessoa vai completar, né? Eu confio, eu aceito, eu agradeço. Quem não conhece essas frasezinhas aqui tão importantes a gente trazer para a pessoa? Só que é para ela preencher, para ela completar. Eu entrego minha vida, eu entrego minhas dificuldades, não sei, a pessoa vai dizer. Aquilo que ela vai trazer para nós é de suma importância. Que às vezes a gente fala assim, eu entrego. Eu posso entregar algo, mas aquela pessoa, ela entrega o quê? Ela pode ter, não, eu não entrego nada. Eu não tenho nada para agradecer. Minha vida é como um limão, é amargo, é azedo. A pessoa pode trazer tanta coisa em uma perguntinha dessa aqui, uma pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é um completar de uma frase. Vem coisas surpreendentes, né? Com o que parece a sua maior dificuldade? Essa pergunta aqui é tremenda. Com o que se parece a sua maior dificuldade, problema ou sintoma? Aí foi aqui que a menina respondeu aqui. Parece como um copo cheio. Às vezes, no processo de hipnoterapia, para eu fazer algo mais voltado para o cliente, sem utilizar as cartas, às vezes eu pergunto, olha, se você fosse me trazer em forma de uma metáfora, de uma imagem, de uma situação, aquilo que a sua dor, aquilo que você está trazendo para mim, você traz em forma de quê? É mais ou menos essa pergunta 49. Aí a pessoa normalmente traz,
a minha vida é como se fosse uma panela de pressão. Toda hora ali eu sentindo uma pressão, qualquer hora vai explodir. Então, aquela pessoa está sinalizando para mim, possivelmente, que ela tem muitas responsabilidades, tem um acúmulo de muitas coisas que está pressionando, está tensionando, e ela vive tensa, vive com dor, vive com questões ali na cabeça que ela precisa resolver. Então, essa pergunta aqui, de forma isolada, ela já dá uma sessão inteira no caso da hipnoterapia. Ela já pode trazer algo para ser trabalhado. Uma pessoa certa vez para mim disse assim, nessa pergunta aí, feita de outra maneira, sem ser com baralho, quebrando gelo. Ela trouxe o seguinte: eu me vejo como uma pessoa numa ilha, aonde a água está vindo, está subindo, e a qualquer momento ela vai sucumbir, a minha pessoa, e eu vou ficar afogada. Olha o que ela trouxe na resposta. Eu estou numa ilha só, a água está subindo a cada momento, ou seja, o cerco está fechando, as coisas estão acontecendo, e vai chegar um momento que eu vou morrer, eu vou sucumbir. Dentro do histórico de vida daquela pessoa, que ela já tinha relatado algumas coisas, ela está dizendo para mim que as circunstâncias, ela se sente só, ela está sem recursos, ela podia dizer que a água ia subir e ela iria nadar, ela iria pegar um galho e ia fazer uma canoa, não sei. Ela está se vendo sem nenhum recurso. Então, no processo da hipnoterapia, nós podemos trabalhar uma ressignificação dentro da história da vida dela, utilizando aquilo que ela trouxe, transformando em metáfora. A gente pode fazer que aquela pessoa se veja numa ilha, ela possa olhar os recursos que tem ao seu redor, e o que ela poderia utilizar com esses recursos? O que você poderia fazer com esses recursos? Vamos imaginar, vamos pensar junto, e a gente pode contribuir com essa pessoa para que ela se veja na ilha, saindo dali com os seus próprios recursos que a natureza trouxe, que o ambiente ao redor, que talvez ela não estava percebendo. Então, a gente tem muito o que fazer através de uma pergunta, né? De uma simples resposta que pode trazer, que muitas vezes nos dá-se uma bagagem tão grande. E a 50, na verdade, a 50 e a 51 são as últimas perguntas, que é: o que você faria se fosse o seu último dia de vida? Essa moça aqui, 17 anos, ela disse: eu não faria nada. Já teve outras pessoas que imitou. Teve uma pessoa que eu perguntei recentemente, na semana passada, um jovem de 15 anos, adolescente, disse assim: eu iria conversar com minha irmã. E eu iria conversar com minha mãe, algo que eu não conversei. Aí, quando essa pessoa me disse isso, eu não sei o que é, né? Que ela tem para conversar com a mãe ou com a irmã. Eu disse: por que não fazer isso hoje? É algo tão difícil assim? Então, ela me trouxe algumas informações do porquê ela não queria falar se fosse hoje. Aí ela trouxe os medos, os receios, as angústias. Olha só, uma pessoa que fala pouco, o que você faria se hoje fosse o seu último dia? Gente, eu posso perguntar essas 51 perguntas que tem aqui, e 50 perguntas pode ser que não valha de nada, mas uma pergunta dessa pode mobilizar, que pode girar a chave daquela pessoa, que ela abre a portazinha do seu coração e você acessa de uma maneira assim surpreendente, que o seu processo terapêutico vai ser assim uma outra realidade. Já aconteceu várias vezes de eu utilizar esse quebrando gelo aqui e aparentemente não está tendo um resultado, talvez que eu estava almejando, a gente gera expectativas, né? Mas veio uma ou duas respostas que eu, cara, isso aqui. Quando a gente depois junta tudo, né? Se eu fosse ler para vocês, eu iniciei lendo aqui. Quando a gente junta tudo, parece até que você fez um teste psicológico com a pessoa. Né? Como foi dito aqui no início. É literalmente uma anamnese, é uma forma de fazer uma anamnese. Que quando você lê, você está ali. Quando você lê para a pessoa, às vezes eu faço de feedback. Lembra aquelas perguntas que nós fizemos, que eu fiz para você? Lembro. Deixa eu ler para você a resposta que você trouxe. Aí eu trago, olha, eu sou assim, aí eu vou trazendo. Aí a pessoa vai se vendo nas suas próprias respostas, vai trazendo fisionomia, ou seja, reações na fisionomia, vai trazendo comentários e já surge uma nova maneira de intervenção. Então, tudo que é trazido, tudo que é feito no processo
de expressão facial, de um som, de uma resposta que é dada, às vezes de uma carta, de tantas que você fez, mas surgiu uma ali que abre uma janela de uma forma que, pronto, ali talvez foi o seu penúltimo atendimento, ou talvez até o último, já aconteceu isso. Eu estava 5 encontros com a pessoa e eu estava me perguntando, meu Deus, essa pessoa não dá espaço. É uma resistência tão grande. Aí eu utilizei o quebrando o gelo, aí uma resposta que a pessoa trouxe. É como se ela tivesse feito assim. E ela não percebeu. Sabe quando você vai responder algo e você responde de uma forma seca, resumida, bem simplista, querendo fugir das perguntas? Era o que essa pessoa estava fazendo. Mas teve uma resposta que ela trouxe sobre a vida dela, sobre os medos, que mudou o cenário do atendimento. Ela disse que quando ela era criança, a pessoa de 27 anos, quando ela era criança, com 5 anos, ela tinha medo de ficar num quarto onde tinha um santuário de imagens. Aí eu fui entender o porquê. E ela disse que ela não conseguia enxergar, ela não conseguia lembrar o que acontecia. Aí, utilizei a hipnose, ela voltou para aquele momento, a lembrança dela para aquele momento, na regressão de memória. E o que acontecia? A mãe dela, todo final de semana, saía para as baladas, deixava ela só. Uma criança de 5 anos, ela ficava dormindo, a mãe saía. Ela estava se fazendo que estava dormindo. Quando a mãe saía, ela abria os olhos. O que ela via na sua frente, no quarto dela? Um santuário. Os santos, as imagens, com as velhinhas acesas, e ela, como criança, morrendo de medo, sabendo que estava só, e ela imaginava um bocado de coisas ruins na frente dela. E quando era 5, 4:30 da manhã, a mãe voltava, abria a porta do quarto, ela se fazia que estava dormindo e a mãe ia dormir. E aí que ela conseguia dormir. Então, a mente dela bloqueou essa cena, ela tinha uma raiva, ela tinha uma angústia com a mãe dela e não sabia dizer o porquê. Aí, quando ela foi falar sobre os medos dela, naquela carta do medo, lembra aquela carta logo no início? Deixa eu ver se eu resgato ela aqui. Essa cartazinha número 12. Olha só, ela me respondeu um bocado de coisa, escolhendo as cartas. Nessa carta número 12, ela me trouxe esse relato que eu pude utilizar e ressignificar esse momento nessas intervenções de ida e vinda, que a mãe dela ia e vinha. A gente pôde fazer com que ela pudesse falar com a mãe dela, ela como criança, ela pudesse expressar sua angústia para a mãe, expressar o que ela queria. E quando ela se expressou para a mãe ali na sua imaginação, no seu fazer na hipnose, eu levava ela para um lugar seguro, ela se sentia bem, se sentia encorajada para continuar transmitindo para a mãe o que ela queria transmitir, a ponto dela começar a falar. Ela estava com dificuldade de se expressar como criança, estava chorando. Eu pedi para ela desassociar naquele momento. Imagine agora que você adulta, com 27 anos, toda vez que eu tocar na sua mão direita, vai ser você adulta, você com 27 anos. E toda vez que eu tocar na sua mão esquerda, vai ser você criança, com 5 anos. Então, sempre que aquela criança tinha dificuldade de se expressar, eu trazia ela para um lugar seguro, e no lugar seguro que aquela adulta já estava, eu fazia com que ela pudesse se expressar, acalentar aquela criança, dizer para ela que ela conseguiu conquistar na vida, vencer, superar, e falar algo que ela poderia intervir, algo dela mesma que surgisse ali, para mudar aquele cenário. Pronto, ela fez aquilo ali, ela só veio para o atendimento mais uma vez, porque o que estava angustiando ela era a questão para com a mãe. E pronto, resolveu. Ela não precisou mais vir, porque conseguiu chegar onde ela não entendia o que era, através da resposta sobre o medo dela. Entendeu? Como é interessante. E, sim, mas vamos lá, né? Eu estou aqui falando. Perguntas, colocações, por gentileza, façam. Teve algumas colocações, sim. A Cristiane, ela, no pouquinho mais no começo, ela tinha perguntado se você usa, né, quebrando o gelo aí, se você usa na anamnese. E o Durante, ele fez essa pergunta para você, né? E outra coisa também, ela falou que se você usa da resposta para entender como um ponto forte, né, do teu paciente, e a pessoa diz que não tem nenhum.
E aí você já levanta uma hipótese, daí ela quer saber, será que aí, a partir daí, você já pode levantar uma hipótese de baixa autoestima ou desvalor? Não só por essa resposta, mas pelo contexto a qual ela chegou ali, um pouco que eu pude conhecer dela. Eu posso ter algumas hipóteses e eu posso investigar. Tem momentos que a gente já percebe que é uma autoestima baixa. Às vezes é uma hipótese, eu posso investigar. Eu posso falar, você não tem nenhuma. Como assim não tem nenhuma? Me explica melhor sobre isso. Aparentemente a pessoa já me disse, eu não tenho nada, eu não quero falar nada. Aí eu vou e dou um estímulo. Como assim não tem nenhum? Como é esse nenhum? É nenhum mesmo? Então, a intervenção na pergunta, mesmo sendo eu pegando a resposta dela e transformando em pergunta, às vezes a pessoa se sente com a responsabilidade de ter que responder algo, às vezes a pessoa se sente impelida a falar algo a mais, surgiu algo ali, ou a pessoa se irrita e diz, eu estou dizendo que nenhum, nenhum é nenhum. A irritabilidade que a pessoa possa trazer, você não está entendendo. O adolescente fala assim, alô, eu disse nenhum, não entendeu não? Aí eu digo, me parece que você está um pouco irritado agora, é isso mesmo? Eu estou irritado porque parece que você não está me ouvindo. Aí eu vou investigando essa irritabilidade que ela está me trazendo. Porque ela não está irritada comigo, mas ela está irritada algo com ela. Eu sei que ela não está irritada comigo. Então eu preciso afastar essa irritabilidade de mim. Eu jogo em forma de pergunta para ela. Me parece que você está irritada, né? O que é que você está sentindo nesse momento? Eu estou me sentindo, parece que eu não estou sendo ouvida. Isso acontece no seu dia a dia? Em casa é assim, ou no trabalho, ou na escola? Você às vezes se sente não ouvida? Você falou uma coisa que realmente... Então, se nós estivermos atentos ao que a pessoa está trazendo, expressão facial, palavras ou frases ou questionamento, que muitas vezes é querendo nos colocar contra a parede, ela está falando dela. Eu preciso ter a criatividade de transformar aquilo em pergunta e retornar para ela, para que ela possa enxergar, no caso aí, talvez, a hostilidade que ela está trazendo para mim. Por que tanta hostilidade? Normalmente, uma pessoa muito hostil é uma pessoa, normalmente, não é via de regra, mas normalmente é uma pessoa que sofreu rejeição na sua infância. Ela tem dificuldade, ela precisa de uma couraça, ela precisa se revestir de uma proteção para que ninguém mais a machuque. Então, eu tenho esse pressuposto comigo. Eu vou investigar se é verdade. Será que foi alguma rejeição, algum abandono? Eu aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, eu trabalho na prefeitura de manhã, sou psicólogo da prefeitura de Natal. Eu atuo na unidade de acolhimento. Uma antiga casa de passagem, que chamava orfanato antes, aqui eles chamam unidade de acolhimento. Eu trabalho na unidade de acolhimento com adolescentes, a unidade de acolhimento 3. Gente, todos os adolescentes que estão ali, de 12 a 17 anos, quase 18, eles se vestem de uma couraça protetiva por causa do abandono, da negligência, de tantas coisas que eles sofrem, que tudo que nós vamos falar parece que eles são tipo um pouco espinho, está logo espetando a gente. Então, temos que ter muita habilidade e compreender e entender que eu não sou culpado, que eu que estou fazendo a intervenção, eu não fiz nenhum mal para ela. Então, eu tenho que ter a amabilidade no sentido de amar, de carinho, de afeição, de habilidade emocional, para que eu não venha me trocar com aquele adolescente. Ele fala um palavrão comigo, eu estou falando outro, eu estou com raiva, eu não quero mais atender fulano. Não, gente, ele tá me transmitindo algo protetivo, é uma proteção. Vem palavrão, vem xingamento, vem estiração de dedo, mas chega um momento que nós conseguimos atingir, alcançar. Às vezes, eu estou falando aqui já num outro contexto, gente. Estou falando num contexto já de um acolhimento, de uma unidade de acolhimento que eu trabalho. Nesse contexto, pode ser um contexto de grupo também, ou pode ser num contexto de terapia, de hipnoterapia. Quando a pessoa me traz hostilidade, ela está me sinalizando que ela está se protegendo de alguma coisa. O que é isso? Eu tenho que entender, eu tenho que investigar. Talvez nem ela saiba que ela está tão hostil para comigo. Sim, mas vamos lá, tem mais. O bate-papo não está aberto, eu não sei as perguntas. O Gilson levantou a mão, acho que ele está querendo fazer uma pergunta. Ele botou aqui, mas faz a pergunta, Gilson. Ok, boa noite.
Antes de mais nada, agradecendo aí ao Rodrigo Castro por essa bela palestra, essa ferramenta fantástica que você criou, achei muito interessante. Mas há uma questão que você toca aí importante. Você ouve vozes? Você vê o que os outros não veem? Se a resposta for sim, o que você faz? Como é isso? A pergunta é simples. Como é isso? Como se dá isso? Aí a pessoa vai explicar. Aí eu vou fazer outra pergunta em meio à explicação que ela fez. Eu vou procurar compreender se... Por isso que no Quebrando o Gelo tem algo sobre a questão da religião. Eu vou entender se é algo da religião dela, eu vou entender se é algo a nível emocional, algo patológico. A história dela, a resposta dela, ela poderá me trazer esse subsídio. E se não trouxer, eu questiono a resposta dela. Entende? Mas a possibilidade da esquizofrenia ou da paranoia você considera? Considero sim. A possibilidade. Eu considero com essa palavra mesmo, possibilidade. Nunca devemos fazer algo fechado. É terrível quando a gente vai tratar alguém já querendo taxar com CID, com DSM, já com a psicopatologia, né? Eu trago como possibilidade, né? A gente vai criando hipóteses e a história, o histórico que a pessoa vai trazendo, ela vai me dando subsídio para que aquela hipótese ela venha a ser algo realmente confirmado ou descartado. Juliadson também tem aqui uma pergunta. Você quer fazer a pergunta ou é isso mesmo que você botou aqui no chat? Quando o Juliadson quer abrir o seu microfone? Não. Aí, ó, tá vendo? Precisamos botar o quebra-gelo com o Juliadson. Não, mas ele falou assim, ó, quando o terapeuta deve-se ter enraizado o pensamento de Nietzsche, paus e pedras machucam minha carne, mas palavras não. Então ele fez um comentário, né, que às vezes acontece, né, que às vezes quando você bate, machuca, mas palavras não, eu acho que aí já é o contrário. Será que não, né? Pois é. Será que não? Ó, sim, eu nem falei dessa última aí, né? A 51. Descreve essa imagem. É bem comum de utilizar a questão do copo, né? Você vê como é que você vê esse copo aí? Ah, eu vejo ele tá quase cheio, está quase vazio, ou ele está na metade, né? Muitas vezes a pessoa que está muito para baixo, está muito pessimista, está triste, ela tem uma tendência, não que seja, mas tem uma tendência a ver o copo quase seco. Né? Aquela pessoa mais otimista, mais para frente, mais animada, ela tem uma tendência a ver o copo quase cheio. Como também possa ser o contrário, isso não é fechado, mas são hipóteses geradas que a gente vai investigar e vai compreender. Quero trazer algo importante para vocês aqui, por enquanto alguém faz alguma pergunta. É o seguinte, aonde eu atuo, deixa eu falar uma coisinha aqui. Eu recebi um caso de um adolescente e ele era chamado assim, fulano é bipolar, fulano ele tem bipolaridade, fulano ele é maníaco, era só coisas assim. Ele é doido. Ele era utilizado com esses jargões, com esses rótulos. Muito bem. Isso até nas audiências, na justiça. Aí eu peguei e fui ler, porque assim, na época era um adolescente de 13 anos. Como um adolescente de 13 anos, usuário de droga, já foi diagnosticado com bipolaridade. Foi o primeiro questionamento que eu criei. Poxa, como é que é isso? E fui me questionando. Como é que diz que ele tem comportamento desafiador, opositor, por causa desse comportamento? Mas será que é por isso mesmo? Ele era show de CID. Aí eu fui investigar, ler todos os relatórios. Olha, gente, sabe aquelas pastas organizadoras que é bem grande assim? Tem uns 10...
tem uns 25 centímetros por 10, pronto, era só de documentos desse adolescente, desde novinho que foi acolhido, passou por instituições. Aí eu vi lá atrás um relatório que dizia assim, no relatório tinha hipótese diagnóstica, hipótese, aí botar lá bipolaridade. Aí aqui no nosso serviço tinha muita mudança, ainda tem. Era um psicólogo e um assistente social que acompanhava uma pessoa, depois mudava para outra, tinha muita mudança, as danças das cadeiras, né? Mudou o profissional, aí um outro profissional que veio já fez um novo relatório em cima daquele e já leu-se o seguinte, que aquele adolescente ele tinha bipolaridade. Então, a partir do outro relatório, era fulano tem um CID tal e tal. Aí, epa, tem um limbo aqui, tem um elo, alguém leu, interpretou e colocou. Aí eu levei para a psiquiatra do adolescente. Mudou a maneira de tratar o menino, mudou a medicação, mudou a maneira de enxergar. E a maneira que as pessoas tratavam ele, ganhou uma pessoa aqui, eu como psicólogo, no caso da instituição, um defensor, no bom sentido, do menino, ei, pare de chamar o menino de bipolar, pare de falar isso. Nas reuniões na audiência, em estudo de caso, eu comecei a podar, a limpar o pensamento das pessoas quanto a isso, e fui explicando por quê. Então, eu estou dizendo isso por quê? Eu estou dizendo isso porque quando alguém chegar para nós no atendimento, ele pode vir com 1000 CID, ele pode vir com várias coisas de um outro profissional, mas ele precisa do meu olhar como profissional. Ele precisa passar pelo meu olhar, pelo meu conhecimento, por quê? Possa ser que uma pessoa veio por uma situação desse adolescente que eu acabei de contar. Veio cheio de CID que não tinha nada a ver com o que condizia com ele. Esse adolescente hoje, ele está com 15 anos, ele está numa unidade terapêutica, numa comunidade terapêutica com tratamento para os áreas de dependência química. Lá, ele é obediente, ele segue as normas, ou seja, cadê aquele CID que dizia que ele tinha um comportamento opositor? Cadê a bipolaridade do menino que não tem fases de euforia, em alguns momentos de depressão? Não existe isso. Então, quando ele foi para lá, a psiquiatra de lá tirou todas as medicações dele e falou assim, a partir de agora, eu vou acompanhar e, na medida que ele for oscilando o humor, o comportamento, aí que eu vou intervir com medicação. Ela só precisou entrar com uma medicação, que eu nem me lembro o nome agora, por causa que ele estava tendo crise de abstinência. Em alguns momentos ele teve crise de abstinência, porque usava droga pesada, só por isso, gente. Então, quando alguém chegar para você com vários CIDs, com várias... É importante o nosso olhar, entender, compreender o que veio, mas ter o olhar nosso do crivo de compreender se realmente é isso, ou o que estão, se não estão taxando. Às vezes a pessoa diz assim, eu sou bipolar. A pessoa mesmo se diz bipolar, né? Mas, por que você se diz bipolar? Não, porque tem hora que eu estou de um jeito, estou de outro, mas isso não tem nada a ver com bipolaridade. Bipolaridade é você estar num período de euforia, de manias, e em um certo momento da sua vida, quer seja depois de um mês, 1 ano, 2 anos, você tem uma fase de depressão. O humor deprimido, aí você poderá se enquadrar com um diagnóstico de bipolaridade. Não de oscilação de humor, né? Então, às vezes as pessoas confundem por causa do senso comum, gente. Então, fica a dica aí. Tem um olhar bem clínico quando alguém chegar para você porque disseram que é ou ela acha que é. Muitas vezes não é. É isso aí. Mas, Rodrigo, a gente está aqui quase terminando o nosso tempinho aqui da nossa live. Mas Durante ele começou a falar aí. Você tem alguma pergunta, Durante? Algum comentário? No andar da carruagem foi respondido. Obrigado. Perfeito. Então, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, a gente está aqui, vamos finalizar, depois aí, se o pessoal quiser ficar, a gente de finalizar aqui a nossa a live, eu gostaria que você passasse aí os seus endereços das suas mídias. André, antes dele passar endereço, posso fazer um comentário que eu achei interessante? Rapidinho, não vou demorar, não. Perfeito. Sabe o que eu achei interessante que ele ressaltou?
algo que eu tenho observado também. As pessoas estão, eu não sei se a palavra certa seria vulgarizando muito as patologias. As pessoas às vezes estão sem paciência ou estão com outros sentimentos e estão colocando como nomeando, já se nomeando com, como ele disse, um DCI, né? Chega, já se diagnostica. E aí, às vezes, um outro profissional ele acaba indo no embalo sem fazer um olhar sem julgamento, um olhar minucioso, como ele ressaltou aí. Eu achei muito interessante o que ele expôs, as falas dele, e acredito que nós temos, sim, que tomar muito cuidado, principalmente com criança, principalmente. Porque a criança ela já tem um temperamento, vamos dizer assim, de prédio em obra, né? Ou seja, um temperamento assim que deixa qualquer pessoa irritada, porque um prédio em obra, uma casa em obra não é fácil. Então, as pessoas, às vezes, por não terem paciência ou por não ter entendimento, já vai e rotula, né? Esse chão aqui não presta mais, essa parede tem que derrubar e pronto, e acabou. E rotula a criança como hiperativa e com uma série de síndromes. E, na verdade, tem que dar tempo ao tempo para aquela criança se construir, né? Então, está de parabéns a colocação dele, a minha observação. Muito obrigada. Fale suas mídias. Afinal de contas, gostei muito. Acho que todos aqui, pelos comentários, todo mundo adorou a sua exposição aqui, essa aula que você nos trouxe aqui. Gratidão pelo esse presente. Obrigado. O meu canal no Instagram é Hipno Rodrigo Castro. Hipno de hipnose, Hipno Rodrigo Castro. Aí você vai encontrar o meu Instagram aí. Eu tenho um canal no YouTube, Profundamente Rodrigo Castro. É esse que está aí no Quebrando Gelo na tela, tem no cantinho aí, né? Profundamente Rodrigo Castro é um canal no YouTube. Se por um acaso algum de vocês tiver o interesse de adquirir esse Quebrando Gelo, é só ir lá no canal lá do Instagram, Hipno Rodrigo Castro. Na minha página principal, ele tem lá um site. É só entrar naquele site, que quando entra no site, logo lá em cima, na página inicial, tem lá o link do Eduz, que é a plataforma que tem vendendo esse Quebrando Gelo. É baratinho. E ele dá para ser utilizado pelo celular, né, pelo notebook. Você pode utilizar, e tem vídeos mostrando maneiras de como utilizar. Ou a pessoa pode imprimir, como eu fiz, né? No caso, eu imprimi e plastifiquei. Pode imprimir tamanho que quiser, né? A4, menor, enfim. Eu imprimi aqui num tamanho maior um pouco do que uma carta de baralho, um pouquinho maior. Mas aí vai da criatividade, da maneira que a pessoa queira usar. Às vezes eu estou num lugar que eu não tenho a carta física, eu utilizo no celular, digo um número aí, número tal, eu vou lá e vou na cartazinha, né? Então tem várias maneiras de ser utilizada. É só ir lá no site que dá certo. Tá bem fácilzinho lá o link, é só clicar, ele já leva para a página, só coloca o nome e tal, bem simplesinho. Hoje em dia nós temos mais facilidade, né, para acessar essas plataformas e adquirir os produtos digitais. E obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Eu vi que Luciana estava aí, ó. Um beijão, Luciana, por ter me indicado aí para o grupo e estar aqui junto com vocês. Muito bom mesmo. Foi maravilhoso. Rodrigo, você disse que tem um canal no YouTube também? Qual que é o canal? É Profundamente Rodrigo Castro. Beleza. Perfeito. Muito bom. Bom, pessoal, então... aqui a gente vai encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui com a técnica Quebrando o Gelo, né? E espero que todos vocês tenham gostado. E lembrando também a todos que entrem e sigam o nosso Instagram, porque assim vocês irão receber os nossos comunicados, né, de todas as nossas próximas resenhas ou aulas, né, que teremos por aí. Agradecemos profundamente ao nosso palestrante de hoje, Rodrigo Castro, e a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí nos escutando no Spotify.
E a você que está nos assistindo no YouTube, dê o seu like, colabore para o canal crescer cada vez mais. E isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente, assim mais e mais pessoas terão essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!